Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Paulo Martins, do canal Vim pela Palavra. Você não é inscrito? Clica aqui embaixo para se inscrever no nosso canal, tá bom? Tem do lado aí um sininho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que colocarmos aqui no canal Vim pela Palavra, tá bom? Deixe um comentário, diga um aleluia, glória a Deus, dê um joinha, enfim, abençoe o nosso canal compartilhando os nossos vídeos para outras pessoas, se esse vídeo te ajudar, tá bom? Vamos aí comentar a lição de número 4. Aliás, não vamos comentar muito conteúdo. Eu quero, como nós já temos dito aqui nos 3 primeiros vídeos, queremos ser um canal que faça proposição para uma aula boa, para que você tenha uma aula excelente. Então nós vamos aqui fazer uma proposição na lição de número 4, que traz por título a tríplice dimensão da salvação. O que traduzindo em miúdos isso? Nós vamos falar acerca de três dimensões em que a salvação se apresenta. 3 lados, 3 benefícios. Ou seja, na verdade não são 3 benefícios, 3 estágios, tá? No processo da salvação. Então, o primeiro estágio é quem nós éramos, o segundo estágio, quem nós somos, e o terceiro estágio, quem nós seremos. Olha que interessante, olha que legal, que estudo maravilhoso você vai poder ter aí na sua aula da escola dominical, tá? Ore, consagre a Deus a sua vida, dedique seu estudo para que você possa dar uma aula perfeita para os seus alunos, tá bom? Eu tenho uma proposição legal mesmo para você aplicar na sua escola dominical, uma proposição muito legal. Não saia daí, tá? A gente já vai aqui passar a informação para você. Mas olha só para a gente não ficar aí desnorteado, como eu tenho dito, né? Nossa lição tem 3 objetivos que nós precisamos alcançar ao finalizarmos. Primeiro é descrever a condição humana. Aí, como eu disse, quem nós éramos, né? Antes de aceitarmos a Jesus. Segundo, apresentar nosso estado presente, como nós estamos hoje. Quem éramos, quem somos. E o nosso explicar os propósitos de nossa salvação, ou seja, quem nós seremos. Veja que legal. Então essa é a tríplice dimensão da salvação. Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade aplicada diz que a salvação em Jesus Cristo nos tirou da condição de mortos, nos vivificou e nos transportou para um reino de luz. Vejam bem quem éramos, quem somos e quem seremos. Nós éramos mortos, estamos vivos, somos vivos e nós fomos transportados para o reino de luz. Que maravilha, gente! Então essa lição você vai ter que colocar isso na tua mente. Eu preciso explicar a condição humana, eu preciso explicar o estado presente do ser humano e eu preciso explicar os propósitos pelo qual fomos salvos. Se você colocar isso na sua mente desde o começo da lição, você vai ficar com isso na sua mente, com o seu coração, e você vai conseguir trabalhar esses 3 objetivos. Sabe por quê? Se você não alcançar esses 3 objetivos, você fracassou. Se a lição tem 3 objetivos e você não alcançou os objetivos dela, poxa, ficou faltando alguma coisa. Então é importante a gente ter ideia. Olha, eu preciso passar esses 3 objetivos. Eu preciso trabalhar em cima desses 3 objetivos, tá? Isso é muito importante. O texto de referência, Efésios capítulo 2, versos 1 ao 5. Vamos lá. Então, qual é a sugestão didática para a lição de número 4? Nós estamos falando de uma tríplice. Ou seja, nós estamos falando de 3 dimensões. Estamos falando de 3 lados. Né? Estamos falando de 3 pontas. Estamos falando de 3 estágios. Então, como proposta, para que a sua aula fique dinâmica e interessante, deixa eu te dar uma ideia. Pegue um T de PVC. Se você tiver branquinho, melhor, né? Porque trabalhar com branquinho sempre é melhor. Mas se você não tiver o branquinho, pode usar esse marronzinho mesmo de cano de água, normal, tá? Mas é interessante você pegar, então, esse T. Por que você pega o T? Porque o T, ele tem
3 encaixes. Não é? Tem aquele que é reto, um de cada lado aqui, e tem o terceiro. Então, 2, 3. Como nós vamos falar de 3 dimensões, então é importante que seja esse T. Ou se você tiver algum que seja 3, né? Ele não seja T, mas ele seja em L, mas que tenha 3 encaixe, tá? É interessante você usar. Tá? Essa é uma sugestão que eu estou dando, você aplica ou não, aí o critério é seu. Pegou esse T, tá? Pode ser PVC, né? Branquinho ou marronzinho. Você vai cortar um pedacinho de cano que encaixe, tá? Perfeitamente. 3 pedaços de cano que encaixe perfeitamente nessas pontas do tubo. É importante você levar isso desmanchado, tá? Para você montar na frente dos seus alunos, para que eles te ajudem a montar, para que eles participem desse processo. Aí, você vai ler o textuário, vai fazer a leitura aqui do texto de referência, vai fazer a introdução da lição, porque está falando que a introdução diz assim, ó, a salvação produz em todos os salvos um efeito muito poderoso. Ela abrange o nosso passado, quem éramos, o nosso presente, quem somos agora, e o futuro, o que ainda iremos nos tornar. Aí você pega esse T, tá? Escreve nele ali salvação. Ou se não quiser escrever nada, não tem problema. Esse aqui representa a salvação. E os tubos, os 3 tubos que você vai cortar, eles vão simultaneamente representar cada dimensão da salvação. Cada alcance da salvação. Cada estágio dessa salvação. Ou seja, essa tríplice dimensão. Cada dimensão da salvação. E aí, feito a introdução, você vai pegar então, gente, olha aqui para mim. Isso aqui é a salvação. Observe que temos aqui 3 dimensões. A primeira dimensão, e aí você vai falar, a primeira dimensão que nós vamos tratar é quem nós éramos no passado. E aí você pega um daqueles tubos que você cortou, que eu falei para você cortar 3 que encaixa ali, pega um daquele, tá? E como está falando de um passado, como está falando de uma vida pregressa, como está falando de uma vida afastada de Deus, você pode enrolar esse tubo num papel cinza, ou você pode passar uma tinta de spray, né, cinza, ou você pode trazer ele meio sujo, entendeu? Fica na sua criatividade. Aí você vai falar, essa aqui é a nossa vida passada, quem éramos no passado, e vai ali e encaixa num do lado do T. Deixa ali. E vai conversando sobre a nossa condição diante de Deus, que é uma condição morta, aí o 1.2 da lição que fala que nós andávamos segundo a carne, então vai falar que o pecado nos suja, o pecado nos denigre, o pecado nos desmancha na nossa natureza que Deus fez, e a gente fazer a vontade da carne é pecar, e pecar nos afasta de Deus. Então você vai pegar esse tubo, pinta ele de cinza, pinta ele, sabe? E representa que esse tubo seja a vida do passado, tá? Ah, pastor, eu não tenho tinta, mas pelo menos use um tubo então, sem pintar, sem nada. Mas a sugestão é que a gente, para ficar bem lúdico, para ficar bem claro. Pá, encaixou aquela parte, você falou o primeiro ponto da lição, falou o primeiro objetivo. Vamos para o segundo. Segundo objetivo da lição. O que nós nos tornamos no presente. Aí você pega e coloca do lado oposto. Você colocou, olha só, o T ele está nessa posição, né? Então aqui você encaixou a vida no passado, aqui você encaixa a vida no presente. De forma que o passado fique de um lado e o presente do outro. Passado e presente, tá? E no presente você pode deixar o tubo limpinho, tá? Pode deixar ali limpinho, pode deixar ali sem descrição alguma, ou sem pintura, ou se você quiser pintar de vermelho, porque representa o sangue de Cristo limpando a gente do nosso pecado, você pode pintar de vermelho, enrolar numa fita vermelha, enrolar no durex vermelho, enfim, use a sua criatividade. E aí, com esse tubo encaixado agora, porque ficou o passado e o presente, você vai falar do que nós nos tornamos. Nós nos tornamos o quê? Fomos gerados, ou seja, nos tornamos vivos. Nós deixamos a condição de pecado, agora nós somos seres vivos diante do Senhor. Falando que foi o amor que nos fez isso. Nós fomos vivificados. No 2.2 diz, né, que saímos daquele estágio de pecado e nós recebemos a cidadania do reino de Deus.
Então agora a gente recebeu um novo nome, uma nova identidade, uma nova feição. Hoje andamos em novidade de vida com Cristo. Hoje temos, de certa forma, uma condição melhor do que nós tínhamos. E aí, peça para alguns pelo menos um aluno, tá, da sua classe, pelo menos um. Mas aí você já conversa com ele antes da aula. Só, eu vou te dar 5 minutos para você contar o seu testemunho. Peça que seja em 5 minutos, tá? Para ele falar quem ele era e quem ele se tornou diante da classe, para ele contar o testemunho de conversão dele. Não deixa ele passar de 5 minutos. Fala para ele, é só 5 minutos porque eu tenho que terminar o terceiro ponto da lição. Eu sei que é um desafio, mas você tem que ser firme, professor. Você tem que ser firme, irmão. Guarde esses 5 minutos, pede essa pessoa, então olha só, ele vai contar quem ele era e quem ele se tornou. Eu era beberrão, cachaceiro, drogado, eu era prostituta, eu era não sei o quê. Então ele vai contar quem ele era e assim que ele se tornou hoje. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Faça ele contar isso diante da classe. Isso vai ajudar muito, esclarecer a mente dos irmãos e ver o poder de Deus na vida das pessoas. Tá certo? Então, um cano encaixado é o cano do passado, outro cano encaixado é o cano do presente, tá? Aqui, o do passado, preto, cinza, escrito pecado, morte, enfim. E o tubo do presente limpinho, branquinho ou vermelhinho, né? Que representa o estado do presente hoje. Nós somos vivificados em Cristo. Pela morte de Cristo, nós nos tornamos vivos. Saímos da nossa condição de pecado, saímos da nossa condição de mortos espirituais e hoje vivos para a glória de Deus. Aí, como eu falei para você colocar um de cada lado, deixar o do meio por último. Por quê? O do meio está falando do estado presente. Então você vai pegar, vai colocar o cano reto e deixar aquela parte do meio para cima. Aí você vai pegar o terceiro tubo que você cortou. Não precisa ser muito grande, gente. Pode ser um pedacinho pequeno, tá? Para não ficar muito grande esse negócio. Pode ser um troço pequenininho. Aí esse terceiro tubo que você cortou, compra uma... É tão baratinho um sprayzinho. Compra um sprayzinho, pinta ele de dourado. Pinta ele de dourado. Porque tá falando o quê? Tá falando quem nós seremos no futuro. Quem nós seremos no futuro. Ou seja, agora, nós, no futuro, seremos o quê? Feituras de Deus. Para que possamos mostrar o nosso testemunho para os séculos vindouros. Para que, no futuro, as pessoas vejam Deus na nossa vida. E para que possamos ser a autenticidade, ou seja, a assinatura, para que nós sejamos aquilo que dá autenticidade, aquilo que dá brilho, aquilo que dá valia, aquilo que dá valor ao Evangelho de Cristo. Então, passado, presente e futuro. O futuro, um tubo dourado, representando essa nova vida, representando esse novo estágio agora, representando essa missão que agora ficou sob a responsabilidade daquele que passou pelo novo nascimento. Então nós precisamos levar Cristo às pessoas, nós precisamos mostrar Cristo às pessoas, nós precisamos determinar, delimitar, colocar, vamos dizer assim, valor, empregar valor àquilo que é o reino de Deus, o que é a glória de Deus, para que as outras pessoas vejam. Oh, que maravilha, meus irmãos. Então, se você fizer isso, você vai ter uma lição muito produtiva, vai ter uma lição muito boa, você vai ter uma didática legal, uma pegada legal para você falar com seus alunos, e eu tenho certeza que eles não vão esquecer essa aula. Não vão esquecer. Vão lembrar exatamente que teve uma aula da escola dominical que um professor louco foi lá com um tubo de PVC, com T, e fez lá uma coisa na frente, todo mundo gostou, achou interessante. Meus irmãos, nós precisamos usar as ferramentas que Deus tem nos dado para que os valores do Evangelho, para que os ensinos que a gente transmite possam fixar na mente, no coração, e isso possa produzir resultados. Então, fazendo isso, chegando nesse terceiro ponto, você alcançou os objetivos da lição. E aí, na conclusão, o nosso comentarista coloca assim que Paulo explicou claramente que nós
somos salvos pela graça de Deus e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 9. Então, no entanto, a verdadeira salvação sempre vai produzir frutos. Então é o nosso objetivo futuro, né? Portanto, embora não sejamos salvos pelas obras, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos gerados em Cristo Jesus para transmitirmos essas obras, para que esses frutos fiquem evidenciados, para que as pessoas vejam Cristo em nós, para que o nosso testemunho glorifique ao Senhor. E é exatamente isso. Nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. O sal para salgar, a luz para iluminar. Nós fomos chamados para fazer a diferença nesse tempo em que Deus está contando com cada um dos seus filhos, com cada um dos seus servos, nessa empreitada, dessas últimas horas em que a igreja está na terra, para levarmos a sua palavra, introduzirmos o seu reino, estabelecermos aqui na terra os valores do reino de Deus. Essa é a tarefa da igreja, essa é a minha tarefa, essa é a sua tarefa, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para esse professor, para essa professora que vai ministrar a lição de número 4, Pai. Que seja muito produtiva, abençoada, que o Senhor possa usar esse teu filho e essa tua filha como instrumento nessa classe, a fim de que eles semeiem, Pai, mensagens e palavras no coração daqueles que são os seus alunos, e essas mensagens jamais escapem, Pai. Que eles possam mudar as suas vidas, que eles possam pautar as suas vidas no temor do Senhor e naquilo que a tua palavra estabelece. Assim eu oro, Pai, abençoando esse irmão, essa irmã, esse professor, esse superintendente, esse pastor que me assiste aqui, Pai. No santo nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém? Gostou da dica? Comenta aqui depois para mim como é que foi essa experiência na sua classe. Tira uma foto, me manda pelo WhatsApp, porque tem um grupo de WhatsApp que é só clicar aqui embaixo. Se você quiser fazer parte, você vai clicar ali e vai fazer parte desse grupo de WhatsApp. E também vai me mandar um feedback aí de como foi essa experiência com essa dinâmica dentro de sala de aula, tá bom? Ó, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Nos vemos na lição de número 5, se Deus assim nos permitir. Pai do Senhor.